Muito boa noite. Estamos ao vivo. Olá, Joelísio Fraga já entrou. Daqui a pouco eu chamo ele. Luciana, Júlia, Dani, Rosângela. Oiê, Dani, tudo bem? Fernanda, minha paciente querida, já entrando, minha paciente de mieloma múltiplo, seja bem-vinda. Luciana Porto, Andréia, Flávia, Clésia Rodrigues, minha paciente de mieloma múltiplo também. Muito feliz de vocês estarem aqui hoje comigo, pra gente bater um papo bem legal. Seja bem-vinda, Clésia. Feliz também que você tá aqui, Dani. Minha mãe acabou de entrar. Andréia, Raíssa. Todo mundo. Vou chamar o Joelísio pra gente começar a bater um papo. Hoje à noite é especial pra gente falar sobre o Março Borgonha, o mês da conscientização ao mieloma múltiplo. Mãe do João Pedro, que faz tratamento há 1 ano e meio contra a leucemia. Seja bem-vinda, Cecília. Seja muito bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar sobre mieloma múltiplo. É um mês de conscientização, tá? É um mês especial. Calma aí, gente, que minha cachorra... Pronto. É um mês de conscientização do mieloma múltiplo. Então, para a gente falar sobre a experiência do paciente, para a gente falar sobre os principais sinais e sintomas, para a gente falar sobre como foi a jornada aqui do paciente, no caso, que é o Joelísio. Joelísio, eu vou te chamar. Você já tá por aqui, não tá? Enio, seja bem-vindo. Felipe, Andréia. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Quem mais? Boa noite, Ingrid, Luiz Eduardo. Gente, essas cachorras não param quieta. Aurora, para! Atrapalhando nossa live. Aqui, Joelísio, vou te chamar, tá? Calma aí. Ana Lívia, chamei o Joelísio, só esperando ele entrar. Oi, Boa boa noite, doutora. noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tô te Olha, ouvindo. prazer, viu? Tô te ouvindo. Prazer, seja muito bem-vindo. Te conheço das redes sociais. Paciente muito engajado aí, né, com essa conscientização do mieloma múltiplo. E quero saber um pouco, Joelísio, como que foi a sua jornada do paciente, né? Como que você descobriu o mieloma? Quais eram os seus sintomas? Como foi as dificuldades? Aonde você faz o seu tratamento? Mas antes disso, se apresenta aqui para os meus seguidores e eu vou me apresentar para os seus seguidores, que imagino que tenha muitos seguidores seus também aqui. Então, meu nome é Marina Aguiar. Eu sou médica hematologista, sou também especialista em transplante de medula óssea e trabalho no Hospital do Câncer de Goiás. Então, lá é um hospital bem grande, assim, e é onde mais trata os pacientes oncohematológicos pelo SUS de Goiás. E é o único centro também de transplante de medula óssea pelo SUS em Goiás. Então, a gente tem um grande volume de pacientes, Joelísio, de mieloma múltiplo, inclusive, para fazer o transplante autólogo, né? Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, então, essa sou eu. E espero que a nossa live seja bem legal hoje. Meu nome é Pode Joelísio falar, Fraga, Joelísio. tenho 57 anos, sou natural e resido em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Fui diagnosticado com mieloma
há um ano atrás, em março do ano passado. Tudo aconteceu há 13 anos, 12, 13 anos atrás. Eu a passeio por Portugal, eu no banheiro fui tomar banho, escorreguei e bati a costela na ponta da banheira, né? Acabei quebrando a costela, né? Foi aquela dor que você deve saber, né? A dor, e ela recupera por ela mesma. E aí sarou, melhorou e eu toquei minha vida normal. No ano passado, em março, em fevereiro mais ou menos do ano passado, eu comecei a sentir uma dor nessa mesma costela. Procurei um ortopedista, que é de praxe, né? A gente vai para o ortopedista, ele me tirou aquela radiografia básicazinha lá, me deu um anti-inflamatório e me colocou uma cinta. A cinta, doutor, eu não consegui ficar com a cinta do consultório dele para o carro. Tirei logo, usei o anti-inflamatório por uns 2 dias, aliviou a dor, mas graças a Deus, a dor começou a espalhar pelas costas, né? E eu falei, isso aí deve ter alguma coisa estranha, né? Porque não pode, como é que pode? Uma costela e chegar na dor lá na coluna, né? E aí eu investiguei, eu fui para o hospital daqui, passei um dia inteiro lá, os médicos que me assistiram, foi um casal de médicos, fez a tomografia computadorizada do tórax, do abdômen, fiz exame. Era o Não, quê? não, Ortopedista? era uma emergência normal, né? De emergência normal. E aí ele fez esses exames, exame de sangue, de urina, e no final do dia ele chegou com os exames e falar, ó, eu não entendo nada disso aqui, o ideal é você procurar, de preferência, um clínico para avaliar, porque eu vou ser sincero, eu não estou conseguindo identificar isso aqui. Então é bom você ir para um especialista. Aí bateu aquela coisa aqui, ó, pá, que isso? Eu não vou no clínico, eu já fui direto no oncologista, né? O oncologista, todo mundo corre dele, coitado, né? E aí eu fui logo nele, É. foi a minha sorte. Ele já, acho que, quando ele olhou os exames, já viu que já tinha alguma coisa errada e solicitou para mim o exame de eletroforese e o mielograma, né? Já de Ah, imediato. Eu fiz, aí quando saiu o resultado, levei para ele, ele falou, olha, aqui você está com um mieloma múltiplo. Eu falei, o que que é mieloma múltiplo? Ele falou, é um câncer na medula. aham. Eu falei, mas qual o problema? O que que causa? Ele falou assim, não tem uma causa definida, né? Tem tratamento? Tem tratamento. Então pronto, o que que a gente vai fazer? E ele ficou esperando que eu falasse, ai meu Deus, vou Hum. morrer, Jesus, nada. Eu Meu aceitei. Deus do céu, minha É, vida acabou, e agora? O que será de mim? E deixa eu só te perguntar uma coisa, Julice. Você já tinha ouvido falar sobre mieloma múltiplo alguma nunca, vez? nunca, Nunca. nunca, nunca ouvi falar, né? E aí ele falou, olha, você de imediato você vai ter que ir no CRIA, tomar umas vacinas por conta da sua imunidade. Eu fui no CRIA aqui, tomei 8 vacinas num dia só, porque eu queria adiantar, né? Fiquei parecendo uma peneira. Queria fazer. Fiquei parecendo uma Hã? peneira. Tomei, disse, vamos adiantar, vamos adiantar. Aí, nós demos entrada no plano, né? E minha sorte foi o plano. Aí o plano me encaminhou para Belo Aham. Horizonte. Chegando em Belo Ah. Horizonte, eu fiz. Porque não tem tratamento na Não, sua para cidade? transplante não. Aqui é uma cidade, para o transplante não. Ah, Entendeu? Porque ele já sugeriu que eu entendi. falei, ó, a gente vai fazer um tratamento que o final vai ser um transplante. Eu falei, beleza. Entendeu? Aí Transplante. eu fui para Aí BH, você já foi para para o BH. Oncobio, né? Para o grupo Oncoclínico. Né? E aí, Hum. né? E aí Ah, conheço. uma colega sua Aham. viu todos os exames e receitou 4 ciclos de quimioterapia. Né? Aí eu voltei para aqui, para minha cidade, fiz todo o tratamento, né, da quimioterapia. Terminando, eu fiz o exame do eletroforese, né, as proteínas ficaram lá embaixo, não tinha. Aí falou, Abaixar. agora vai para Belo Horizonte para você coletar células, né? Eu fui para Belo Horizonte, coletei, não precisei usar catéter, fiquei 6 horas lá, ó, assim, né? Durinho, durinho. Não Não usou usei. Minhas veias catéter sempre foram mesmo? boas. Eles até, eu não usei Olha, catéter, mas também eu fiquei assim, ó, parecendo uma múmia lá, duro, 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 né? Pois é, vem mas cá. um sai e entra pelo outro, né? E
Aí eu É, voltei para aqui, para minha cidade, por conta de vaga do hospital, né? E por adequar, e também a liberação do plano, aquela sim. coisa toda. Voltei para cá, fiz mais um ciclo, e Ah, quando eu terminei o ciclo, ah, no meio do meu ciclo, eu já estava adiantando a papelada lá em Belo Horizonte para eu não perder tempo, porque eu sei que isso é importante. O câncer não espera, né? Então, a diferença sim. está aí, você ter Aham. pressa. Ele corre, mas você. Às vezes É, você corre e não consegue alcançar ele. Né? Ele é muito, muito ágil nesse aspecto. sim. Você tem que estar Muito. sempre à Então, frente. enquanto eu estava É, nessa é. quimioterapia, no quinto ciclo, aí eu já estava adiantando lá com o pessoal do Oncobio, e aí acabei a quimioterapia, eu já fui para lá para fazer um transplante. Então, foi tudo assim, sabe, doutor? Tudo Ah, encaixadinho, direitinho, para não perder tempo. Então, entendi. entre o diagnóstico e o transplante, só foram 7 meses. Nossa, foi Porque super eu entrei de rápido. cara. Eu entrei de cara, sabe? Eu entrei de cara, Cara, foi muito rápido. muito rápido. Então, gente, para quem tá aqui, só para eu explicar mais ou menos, no mieloma múltiplo, principalmente em pacientes jovens, ali abaixo de 70 anos, né? E pacientes também que não tem, claro, né, um monte de doença que impossibilite isso, mas a gente encaminha para o transplante de medula óssea, que ainda é o melhor tratamento para controlar o mieloma. Então, o Joelísio fez 4 ciclos de químio, abaixou bastante as proteínas ali do mieloma e foi indicado para o transplante. No transplante, então, ele coletou primeiramente as células, né? Que você disse que é essa que nem precisou de catéter. Então, a coleta de células ela é realizada em banco de sangue, onde você pega a veia de um braço ou de catéter, dependendo se a pessoa tem veia grossa no braço, né? Passa numa máquina de aférese e coleta as células tronco do sangue, né? E devolve o resto para outra veia. Então, você ficou com as duas Isso. veias ali É. assim, né? E aí Foi a coleta foi boa, a tudo celularidade tranquilo, foi tudo boa, tranquilo. Aí depois eu voltei para cá, perfil. eu voltei E para aí a cá gente e fiz mais um ciclo. congelou, aí a gente É. congela essas células, né? O paciente aí vai terminar de fazer seus exames, às vezes faz mais um ciclo de químio, porque, infelizmente, hoje no Brasil, nem todos os centros têm transplante e os que têm, têm uma limitação de leitos. Então, às vezes, a gente não consegue fazer ali aquele transplante na mesma hora. Então, o Joelis voltou para a cidade dele, congelou as células e depois, quando tinha o leito, você voltou e aí essas células são descongeladas e faz todo o processo Certo, de transplante, certinho. certo? É, quando dia 6 Ah, de outubro, eu me interno, né? E aí olha só, setembro do ano passado. do ano Aham. passado. É Eu do ano tenho passado. 5 meses de transplantado. Dia 11 agora, Nossa, super. 5 meses eu fiz agora dia 11. No dia Aham. quando eu fui colocar o catéter, e aí eles colocaram aqui no peito direito. Eu tenho uma costela a mais para o Para transplante. transplante. Eu tenho uma costela a Hum. mais. Quem disse que descia? Ficava enganchando lá e eu lá, abortando lá, né? Cheio de anestesia e tal. E aí não conseguiu. Voltei Anestesia. para o quarto. Aí no outro dia eu voltei. Então eu fiz dois procedimentos para catéter, né? Aí colocaram aqui no lado esquerdo, aí deu tudo certinho, né? Aí eu tomei aquele bendito Ah, metal, mel falando, né? não falando Pois é. E do aí a minha transplante. medula pegou em 10 dias. Aí fiz a coleta, foi com 10 Ótimo. dias. O meu procedimento foi tranquilo, não tive diarreia, não tive constipação, não tive nada. A única coisa que eu tive foi um pouco de mucosite na garganta, né? Tomei quatro bolsas de plaquetas, né? Tive um pouco de febre, mas com antibiótico, mas saí de lá novo, saí de Antibiótico. lá top. E aí, Uhum. com 8 dias, o meu Ah. médico, o seu colega mandou, vai embora, vai para Bahia. Aí voltei, e estou aqui até agora. Olha só, então é super recente. A Clésia, a minha paciente, inclusive, perguntou aqui quanto tempo você tem 5 de meses. transplante. Então, você 5. disse 7 meses. 5 meses. 5 meses, desculpa. 5 meses. Super recente. E aí você fez o transplante. Normalmente no transplante a gente faz ali o mel falando antes.
que é a quimioterapia ali para matar todas as células. Depois a gente infunde a medula, que você coletou antes, né? E aí a gente fica esperando para recuperar e ter a pega da medula, que no seu caso foi no D+10. Então, o que você achou do transplante? Muito difícil? Nossa, muito Tranquilo. ruim ou não? Tranquilo. Foi muito tranquilo. É impressionante, quer dizer, é interessante que todo mundo pensa que é cirurgia. Pensa que é como se fosse um transplante de rim, que vai É, arrancando órgão, e não é nada daquilo, é muito tranquilo. É a própria enfermeira que faz todo o procedimento, você fica ali numa boa, muito tranquilo. É evidente que as reações são por conta da quimioterapia, né? Mas se fosse para fazer de novo, aham, estou aqui para fazer de novo. Não tinha problema. Foi muito. A minha experiência é boa. Foi boa. Foi tranquilo. que bom. E deixa eu te perguntar outra coisa. Do início dos sintomas que você teve, da dor da costela, até descobrir, foi quanto tempo? Em média, um mês. Um mês. Então, você é um paciente que, assim, sai fora da curva ali, porque geralmente os pacientes ficam 8 meses a um É, ano para descobrir o mieloma múltiplo. Eu acho que a sua saída foi você ter ido isso. num oncologista É, logo de início. Se você tivesse qualquer outro, talvez ia ter ficado tem ali 27, doutora, enrolando. 27,5% dos pacientes são diagnosticados com um, né? Então, eu fiquei, né? Então, Exato. eu tive esse privilégio e tive a sorte, né? Mas eu acho que é uma missão, viu? Eu acho que Deus falou assim, ó, você vai lá, você vai sentir isso tudo. Eu tomei quase 90 comprimidos de morfina no primeiro mês da Não, quimioterapia. Eu fiquei totalmente parado, foi porque muitas dói. dores, sabe? Totalmente limitado, saí arrastando, sabe? É terrível. Mas aí, até a sua colega falou, É aos poucos, com o terrível seu isso. tratamento, você vai É. voltando ao normal. Hoje eu não sinto nada. Depois disso aí, não tive problema nenhum mais com o mieloma. Eu acho que uma das coisas do mieloma que é importante a gente falar e é importante do Márcio Borgonha é exatamente para a gente conscientizar. Igual você disse, você nunca tinha ouvido falar de mieloma múltiplo. Muitos Tem médicos, médico que sabe. às vezes, Tem veem médico que não aqueles conhece o que é sintomas mieloma. Pois é. e não sabe, que não conhece, porque é uma doença comum dentro da hematologia, mas dentro da medicina em geral não é tão comum assim. E é uma doença também que tem sintomas muito inespecíficos e que envolvem, assim, por exemplo, um idoso com dor óssea ou com fratura. Às vezes o médico acha que é osteoporose, que é reumatismo. Então, se parece muito com outras doenças. E isso faz com que o paciente fique pulando de médico em médico. E aí, Joelis, eu pego muito no meu consultório pacientes que ficam até mesmo assim, tanto tempo, que igual você disse, você ficou um mês tomando morfina, parado ali porque doía tudo. Eu tenho pacientes que vão para cadeira de rodas, né? Porque tem fratura ali vertebral e aí dá paraplegia. Então, isso é um impacto que causa na vida da pessoa por uma questão de falta de informação e até mesmo pelo sistema, assim, público, porque isso acontece mais no SUS, infelizmente, porque às vezes demora a vaga, demora os exames e tudo. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque realmente as sequelas depois que ficam, né, as dores crônicas, é muito ruim. Então, eu acho isso muito importante da gente falar aqui, então, quais são os sintomas principais, né? O É, principal, eu acho que é a dor óssea, né? Eu acho que anemia, todo anemia, mundo né? sente. A anemia é muito importante. Nos casos mais graves, às vezes já pode ter alteração da função renal, né? Mas principalmente aquela fraqueza e aquela dor óssea intensa. E aí a maioria das pessoas vão fazer um raio-x, vão para o ortopedista, e aí acham que é problema de ortopédico, né? Acha que é osteoporose. E aí acabam ali a investigação e não procuram mais, ou então não fazem o exame de sangue, que é a eletroforese de proteína, né? Que é o exame ali que a gente vê e rastreia, né?
o mieloma para ver se a proteína do mieloma está aumentada. Então, eu acho que é muito importante a gente conscientizar sobre isso. Bom, a outra coisa que eu quero te perguntar é se você sempre foi assim muito otimista, encarou a vida de uma forma mais, sabe, igual você falou, não, eu descobri, eu já quis tratar logo e o médico achou que eu ia ficar ali borocochô, mas eu fui em frente e quis fazer e agora ele tá super ativista na internet. Me conta mais sobre isso e o quanto Eu isso foi sempre fui importante no seu muito tratamento. otimista. Eu não reclamo de nada, doutora. Todo esse processo que eu fiz aí, eu não reclamo, nunca reclamei de nada, nada, nada. Aceitei naturalmente, porque tudo passa, né? Tudo passa. Então, minha vida sempre foi assim. Eu sempre aceitei as coisas naturalmente. Eu sou uma pessoa muito privilegiada. O mieloma veio para mudar a minha vida, claro. Muda a vida de qualquer paciente. Todos os pacientes mudam. Né? Você, por exemplo, eu tinha planos, porque eu tenho salões de beleza, né? Eu tinha planos de ter mais 2 salões no interior da Bahia. São 3, eu tenho mais, e eu colocar 2. Eu tinha um plano, mas Deus não quis esse plano. Falou, nada, você tá, nada de salão. O seu plano é o meu. E foi o que aconteceu. Então, eu aceitei naturalmente. Então, sempre fui um cara muito otimista, sabe? Sempre fui. Então, quando o médico me falou, normal. Aceitei naturalmente. Normal. É, Aí, depois que eu comecei, mesmo com as dores, eu falava assim, poxa, eu tenho um plano, eu tenho um médico que me agenda, liga assim, amanhã 9 horas, eu vou lá, ele me atende às 9. Então, eu vou para uma sala de quimioterapia, eu só tenho um ou dois, não tem aquele fuzuê todo que é do SUS, aquela agonia toda, aquele desespero, né? Nunca faltou medicamento. Pois é, nunca Sim, é faltou privilegiado. medicamento para mim. Uhum. Eu fui para uma rede de hospitais lá de BH, que é o Oncobio, que é referência, né? Os médicos hoje são todos meus Referência. amigos, são todos meus parceiros no meu trabalho. Então a gente criou, acabou ficando um vínculo muito bom, sabe? Muito bom. Então eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa por agradecer o que Deus fez comigo, o que Deus está fazendo comigo. Foi aí, você já quer que eu fale sobre o Entendi. ativismo ou deixa para depois? Pode, pode falar, mas o que eu achei interessante é que tudo que veio para você, ao invés de você reclamar, você falou, poxa, isso daqui é por um propósito, eu vou encarar e é isso que Deus quer para minha vida, Isso. então eu vou aceitar. E eu acho isso muito importante, né? Que é a gente não reclamar e não olhar para É o você, lado negativo das você, coisas, sim, né? Para a desculpa. gente olhar Você ganha muita pelo lado. coisa com a adversidade. Você cresce muito na adversidade. Entendeu? Então, às vezes um câncer, ou seja lá qual for um problema, não vem para ser um problema, mas para ser uma solução para você se tornar uma nova pessoa. Entendeu? Então, o mieloma veio para mim, tipo assim, vamos trabalhar de uma forma melhor, você vai ser um novo homem, entendeu? Você não vai morrer de jeito nenhum de mieloma, que eu vou precisar de você, entendeu? Então, pois é. Ganha Eu muito até, eu aqui. até falo, eu até falo, eu faço os meus É. trabalhos aí, eu tenho um patrocínio e um empresário. Sabe quem é? Mieloma. Ah. É, Então tá. eu vou te perguntar. O mieloma te transformou? Te transformou numa Me deu pessoa uma, me melhor? deu Me uma, fala. me deu uma Quem é guinada. você Me deu uma depois do guinada. Eu mieloma? sempre fui uma boa Aham. pessoa, nunca fui ruim, não. Tá? Me deu uma Sim, melhorada, tá? Me claro. deu uma visão diferente de um problema que Melhorou. a gente ouvia falar de saúde, de problema que o pessoal sentia morrendo em hospital, atrás de medicamento. Então a gente só via de televisão, mas a gente falava, né, já é um problema, eu tenho os meus. Eu sempre ajudei, eu sempre tive uma ação, né, de ajudar quem precisa, com cesta básica, aquela coisa toda, mas nunca eu convivi de perto com a situação que é essa da saúde, né? E aí eu falei, meu Deus do céu. Aham. Aí eu abracei, né? Mas pode perguntando, pode perguntando. É, eu acho que é exatamente isso que eu senti também quando eu tive a leucemia, né? Eu acho que a leucemia também, desse jeito que você falou, me transformou porque é um amadurecimento e um crescimento assim gigantesco. E foi bem isso também, sabe? Sem ficar muito reclamando, perguntando por quê. Ah, por que eu? Por que aconteceu comigo? Não. Se eu, então vamos lá, vamos lutar e vamos ver se isso me transforma e transforma outras vidas através
do meu testemunho e da minha experiência, né? Então, eu falo muito disso aqui também. E é legal que você aí pense da É, mesma forma, né? E aí veio o pronto. ativismo nas redes Quando eu, sociais. no tratamento, como eu te falei, eu tendo todo o privilégio de ter um tratamento top, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que é o pobre nisso? Aí eu vendo os preços, eu comecei a pesquisar o mieloma, pesquisar a situação social, familiar, porque ele não é um problema só de saúde, né, de que ter a doença, mas ele tem todo um contexto que mexe com o paciente. E eu comecei a pesquisar tudo isso, né? Você Sim. sabe que um paciente, quando ele... nós acompanhamos um paciente que ele é pobre, ele comprou uma moto, ele era... Você Hã? acompanha? Você Não, acompanha depois eu onde? chego lá. Eu vou, eu não deixo para você ter ideia. O mieloma, ele além das dores, ele tinha que trabalhar para pagar a moto dele, né? Porque ele é mototaxista. Ele não podia trabalhar. Então você vê, aí a cabeça desse cara fica como, né? Então ele está com a doença, com as dores, não tem o que comer, ele tem que trabalhar porque o que ele trabalhava durante o dia era o que ele podia comer para pagar a moto que era financiada, enfim, isso tudo. Aí vem um problema que a esposa separou, porque ele não podia ter relações sexuais, aquela coisa toda. Então, você vê, é um contexto, a doença não é só um problema de saúde dele, é um problema geral, entendeu? Então, é para se preocupar e é para se cuidar de pacientes desse tipo, né? Sim, entendi. Aí disso tudo aí que veio o seu ativismo e vontade de querer Eu, ajudar as eu pessoas. comecei, no início, eu comecei coloquei abri uma página, né, para contar a minha história, todo o processo do meu tratamento. E eu lembro que uma amiga da minha irmã, quer dizer, eu tive no primeiro dia 5 seguidores, minhas irmãs, meus parentes e tal. Aí ela foi passando para um, foi passando para outra, né? Numa dessas, ela me procura, me liga e fala assim, olha, eu tô aqui chorando, porque você tá com câncer, você tá aí, você tá astral, e eu tô aqui triste da vida, sem ter problema nenhum. Isso me, sabe, isso aí acordou. Aham. Eu falei, poxa, igual ela, deve ter muitos aí, né? E aí eu comecei a investir Uhum. mais, né? Consegui, eu tenho umas amigas que são influenciadoras, e ela começou a falar, me Uhum. divulga o mieloma, e começou a espalhar, começou a espalhar, começou a espalhar. Em um mês eu cheguei já a 20 mil seguidores em um mês. Foi assim, foi muita coisa. Na, com 15 dias eu Nossa, coloquei outdoor na minha cidade, mostrei a cara, olha, eu tenho mieloma, tá lá nossa, na minha página, não tem. Eu tenho mieloma e você pode ter também, viu? Não brinque, entendeu? Botei minha cara, eu tenho já 8 ou 9 outdoors, sempre eu coloco, né? Coloquei careca, coloquei tudo. Então, a minha história não ficou para mim nem para a internet, ficou para a cidade, porque não é todo mundo que tem acesso às redes sociais, sim, né? E aí, o que que aconteceu? sim, Eu sim. acabei também, muita gente me procurando, como é que não é, e aquela coisa toda. Eu consegui já diagnosticar 8 pacientes com as minhas postagens. Claro, eu não sou Meu por questão Deus. ética, eu não dei, falar, me faça esses exames, tal, tal. Me mandaram os exames, falei, agora você vai procurar fulano de tal, doutor tal, que é hematologista, É e já foram 8. hematologista. Oito pacientes que eu consegui já diagnosticar com minhas postagens. Isso para mim é uma vitória, porque eu consegui, nesses 8 pacientes, ter o diagnóstico cedo, entendeu? Apesar que Sim, Pois é, que é o apesar nosso que teve objetivo. alguns problemas por ser do SUS, aquela coisa, aquela problemática toda, né? Mas conseguimos, pelo menos, adiantar, quer dizer, antecipar bem como, né, o que acontece com os outros que demoram e tal. Mas você orientou, você informou, né? Então, é isso, é informação. Informação é a saída, né? Eu acho que cada pessoa informada e consciente sobre os sintomas, qual médico, eu tenho esse sintoma e qual médico eu tenho que procurar, o que que eu tenho que me atentar, qual exame eu devo fazer. Então, nossa, Aí, que legal aí a eu sua página. comecei, Então, como o pessoal ficava me procurando e tal, eu acabei montando um grupo do WhatsApp, que hoje é o maior do ah, Brasil, né? Que é o grupo de WhatsApp, que é o Mielo Amigos, né? Nós estamos com quase 210 pessoas lá no grupo. Eu consegui que formar uma legal. equipe multiprofissional,
Tem médicos que me auxiliam, tá lá. Quando eu falo, doutor, eu estou precisando de uma ajuda, ele dá né, me orienta e tal. Nós temos médicos, advogado, psicólogo, terapeuta, assistente social, nutricionista, uma galera toda, sabe? São 59 profissionais que me Olha, auxiliam, entendeu? Quando esse paciente chega, eles ficam lá, stand-by, ficam lá quietinhos, né? Não dão os pitacos dele, não. Mas quando precisa, eu falo, atende ele aí. Ela vai lá, chama ele no privado, fala, o que você tem, como é que está a sua alimentação e tal. Porque, primeiro, doutor, quando a gente recebe esses pacientes, a gente vai tratar primeiro a cabeça, depois o mieloma, né? É sempre assim, chega, eu vou morrer, sim. não sei o quê, então eu vou desesperar, vou ficar aleijado, né? Então, a gente tem toda a paciência e cuida desse pessoal com muito amor, entendeu? Então, a gente tem feito isso aí. E tem tido muito, muito sucesso, graças a Deus. Muito sucesso. Imagina, as pessoas devem adorar, assim, devem se sentir acolhidas. Eu acho que isso é muito importante. Realmente tem que tratar primeiro a cabeça para a pessoa começar até mesmo A a aderir melhor ao cabeça mata e a tratamento, cabeça cura, né? né? Porque muita gente... Exatamente. E assim, o que eu vejo de paciente chegando lá com muita dor, todas essas coisas, né? E assim, muito debilitado. E às vezes a gente passa a quimioterapia, o paciente, o que que tem na cabeça do paciente? Fala assim, gente, eu já tô debilitado desse jeito, ainda vou tomar quimioterapia. Isso não vai resolver para mim, eu vou morrer, vou desistir, nem vou começar o tratamento, que é muito difícil. Não tem muita gente que pensa assim e nem Tem tenta paciente se que não quer tratar, fazer né? o transplante para não ficar careca. Exato. Tem Aí você mesmo. imagina, você tem que trabalhar com a cor, que, oh, meu Deus do céu, eu não vou fazer transplante, porque eu vou ficar careca. Ah, meu Deus, o povo não pode me ver comum. A gente tem muitos pacientes que ficam isolados, não Ah, querem aparecer, não quer falar com a família, não quer, sabe? Tá ali isolado. Isso faz um mal, sabe? A coisa, se ele soubesse o gostoso de você falar para o outro assim, eu tenho mieloma e tô dando uma rasteira nele. É muito tô- gostoso isso. Né? Você passou por isso, você fala, né? Você fala, eu é, tive leucemia, não tem, mas olha o que eu fiz. Você acaba sendo uma referência. Você acaba tendo um respeito diferente, né? Um um exemplo exemplo, né? para Mas outras pessoas. muitos se Pra, escondem, pra... muitos se isolam, ficam lá, não quer falar com ninguém, e pronto, coitados dele, né? E a gente tenta, vamos lá para a rua, É, vamos para a rua. Eu fui para Belo sim, Horizonte agora, onde nós fizemos um evento, depois eu vou falar desse evento também, e aí é, todo mundo tá lá, tudo com cara de assim, cadinho. Ô, gente, eu tô assim, será que eu aguento? E eu lá, cinco, quatro, e eu não cheguei nem a 5 meses de transplante. O pessoal falava que eu era fake news, que eu, nunca, que eu não tinha feito transplante, que eu tinha recebido célula que não era o meu, que não é possível, que é um pique danado, mas é a cabeça da gente, né? É a cabeça é e a a fé, né? cabeça. Você tem essas duas, esse equilíbrio, Já, você ter foco, é, disciplina e fé, você detona mieloma, você detona leucemia, linfoma, detona o que você quiser. Concorda? Não? verdade. Já me falaram que eu também era fake news, que era mentira, que eu não tinha tido essa. Há Pessoas muita gente não pensa que eu estou fake acreditam news. que é possível. Que é possível melhorar, né? Ó, Tá. tem muita gente fazendo pergunta aqui. Eu queria que vocês mandassem nesse balãozinho aqui do lado, que aí a gente consegue responder uma por uma, né? E lembrando, gente, essa live é sobre mieloma múltiplo. Mandem perguntas sobre mieloma. Inclusive, a Clésia, que é minha paciente, ela disse o grupo, acho que IMF qual que é essa sigla? É Instituto Mieloma, você Mieloma sabe? Fundação. É um negócio assim. Um beijo. Ela lidera o grupo daqui de pacientes em Goiânia, Goiás. Ela também é minha paciente super. Clésia, acho que você também tem mais ou menos isso, 5, 6 meses de transplante, né? Acho que o transplante dela tem isso. E aí ela falou aqui numa pergunta mais acima, como que é a manutenção pós-transplante, porque alguns pacientes usam, outros não usam. Vou Você fazer está fazendo manutenção manutenção? com lenalidomida, né? E com a este e a Dormida? ciclovir. No primeiro 3 meses eu tomei o Bactrim, parei, né? Aí Sim, eu vou continuar depois tomando tirou. uma ciclovir durante um ano
E o lenalidomida, mais ou menos 3 anos. Né? E, e o 3 anos. AS, só isso. Certo. Uhum. Aí, uma vez Respondendo a por pergunta mês, da doutora, Clésia, uso meta. infelizmente, É. usou meta. Tá. Infelizmente, no SUS, a gente não tem disponível a lenalidomida para manutenção pós-transplante. É um ótimo medicamento para deixar o mieloma por mais tempo controlado. Eu tenho alguns pacientes no SUS que são de alto risco, e aí a gente faz os critérios, né, os estadiamentos. Então, eu tenho alguns que são de alto risco e a gente tenta, às vezes, judicializar. Mas, assim, são poucos que conseguem, poucos também que é tão necessário dessa forma a ponto de judicializar uma medicação. Mas a Clésia estava perguntando aqui, é exatamente isso. No setor privado, geralmente a gente pede a lenalidomida de manutenção mesmo, porque controla muito bem o mieloma, é uma ótima medicação. Bom, acho que deixa eu ver se teve mais alguma pergunta por aqui. Quem quiser mandar perguntas, Você tem um teve uma balãozinho pergunta aqui do aí, lado, que acho é que só passou falar. sobre Ah, a vacina, pode falar. né? Você sabe que quando você... A Ah, resposta é a seguinte, quando você faz o transplante, você perde a memória, né? Lá, e acaba, você vai ter que imunológico, tomar é todas as isso. vacinas. Então, eu tomei 2 vacinas, mais Duas uma do vacinas. Covid. Então, agora, com 6 meses, você toma as vivas, né? E aí, as outras, As né? Então, eu outras. só tomei 3 vacinas. Uma Isso. Covid, que é a primeira dose, que, por sinal, tá dando um trabalho, porque no sistema do Ministério da Saúde, não Da dá uma sequência, eles não saúde. apagam aquelas. Aí você tem que... É um trabalho. Eu estou tomando já, acho que a quinta dose, que é a primeira. Lá eles não Aqui apagam aquelas primeiras, né? tem. Entendi. Entendi. Então, no pós-transplante ali, como a gente apagou a memória imunológica, né? Precisa realmente revacinar. E o seu pós-transplante foi tranquilo? Você ficou em casa, quietinho Só nos os primeiros 100 meses e dias eu depois fiquei. voltou? Depois eu já tomei o mundo, né? Eu estou fazendo um evento no Brasil todo, chama Myeloma Run, né? E Ah, ah, é uma ah. corrida. Lá em Belo, pois é, lá em Eu Belo Horizonte vi, nós fizemos, teve, teve tem 2 recente, não semanas. Tem foi? 2 Teve semanas nós recente. fizemos lá em Belo Horizonte. Vamos Ah, estar fazendo esse final de semana aqui em Conquista, aqui em Vitória da Conquista. Em ah. maio em São Paulo. Em junho no Rio de Janeiro. E aí a gente vai. Eu tenho outubro já. Ué, eu tenho uma amiga minha aí, que é do nosso grupo, que é a doutora Janaína, que é uma advogada muito assídua também. Aí eu vou ver com ela e depois bolar aí comer um Ah, piqui, né? Fazer um piqui. vem, vem para Goiânia Pois comer aí, arroz com pequi e fazer a corrida outubro nós aqui. vamos Não, eu para vou. Santa Catarina ver se coloca o mieloma junto com o Oktoberfest. Olha só. E aí vai todo mundo? Como que é a A corrida é corrida? assim, Vai aqui os em pacientes? Conquista, porque tem cidades que a gente pode fazer e não pode fazer, por conta da parte burocrática da cidade. Você paga tudo, você paga tudo. Né? É taxa daquilo, é taxa de não sei o quê, taxa... e o governo não está nem aí. A gente fala, moço, é por uma boa causa. Eles estão, ó, problema seu. Eles falam isso, e você tem que pagar. Então, você tem que ver que cidades que a gente pode fazer o Myeloma Run, aqui não pode, a gente faz o Myeloma Meet, entendeu? Mas a gente vai e faz. Né? Aqui nós vamos ter a corrida, tá? A partir das 7 horas da manhã até as Aham, 9, e depois tem a parte dos eventos, que aham. tem a parte de massagem, taxa de glicemia, aquela coisa toda, palestra com os médicos, acrobacia, dança zumba, Ah, aeróbica, a galera toda. Eu tenho que divulgar aí, divulgo o mieloma. Como eu sou baiano, eu tenho que divulgar com festa, sabe? Negócio que negócio de ah, simpósio, não. aham. Vamos no Zumba. Quem não pode, só mexe o dedinho, né? Quem tá lá só mexe o dedinho, mas participa. Aham. Entendeu? Olha só que legal. Nossa, achei. Ó, tem que ter em Goiânia. Vamos. Eu Já vou botar quero. você lá para administrar as coisas aí, tá bom? Então, Você Pode quer ser, você deixar, quer pode ser me minha, chamar. você quer ser minha Pode, parceira em Goiânia? quer, Então tá bom. Então tá pode bom. me chamar. Já
Olha lá, ó, o Olha só, pessoal tá já vendo, ó, o firmando pessoal aqui tá uma assistindo, parceria. viu? Pode Pode me chamar Sério. que eu quero ajudar. Teve mais alguma outra pergunta? Quais os exames que devem ser feitos para descobrir a doença? Então, primeiramente, o exame, são vários exames, na verdade, né? Um pouquinho de cada exame ali que vai fazer o diagnóstico completo. Mas, de modo mais simples, a eletroforese de proteína é o que vai ver o pico monoclonal ali da proteína aumentada do mieloma. Aí, através dela, a gente começa a fazer outros exames. A gente faz a imunofixação, né? Que é para ver ali qual é a proteína monoclonal que está afetada. E aí, depois a gente vai fazer as dosagens de imunoglobulina, IgA, IgG, IgM, CAP e lambda. A sua é qual? Você ouviu O minha pergunta? mieloma. Não, O não mieloma. entendi a É, pergunta. é IgG, É GG. IgA, É, IgG, IgG, capa, capa, kappa, capa. IgG É. lambda, kappa. Então, aí através da imunofixação e das dosagens dessas proteínas, a gente descobre qual o tipo de mieloma. Mas aí, nesse caso, a pessoa geralmente já está no hematologista. Outro exame importante também para a gente fazer é a biópsia de medula óssea, né? Porque, para quem não sabe, o mieloma múltiplo é um câncer proveniente da medula óssea. É quando é alterado um tipo de célula que chama plasmócito. O plasmócito é uma célula de defesa produtor de anticorpos, produtor de imunoglobulinas. Então, quando esse plasmócito fica louco, fica alterado, começa a proliferar demais, ele prolifera ali também esses anticorpos, essas imunoglobulinas. E essas imunoglobulinas em excesso que fazem mal para o organismo e trazem ali todas as consequências do mieloma múltiplo, né? Cálcio aumentado, muita anemia, fraturas ósseas. Então, a gente tem também que fazer o screening ósseo, né? Geralmente a gente faz, depende das condições ali do hospital, mas é da tomografia, quem tem acesso ao PET-CT faz PET-CT, ressonância, para a gente ver qual as lesões ósseas que já ficaram, né? Você teve muita lesão óssea, né? Só Você não. disse Eu da tive costela? só as Não? líticas, né? Lítidas, né? Só ter poucas, agora Aham. lesão mesmo, assim, para ficar, para fratura, Para não. fratura. Graças a Deus, não. Não. Não, Nós temos nossa, que bom. pacientes, Que bom, nós porque eu acho acompanhamos que é o pacientes pior. que tá tetraplégico. Eu É. tenho paciente também assim. E que recuperou, Então, por infelizmente. isso que eu acho que Deus me deu essa missão, viu, doutora? Que não é possível. Eu já estou numa boa, estou vivendo muito bem. Você, Hã? algum propósito É, de é. vida? Então, acho que foi uma missão e eu estou dando conta, graças a Deus. Graças a Deus, a gente tem muitos projetos. Hoje, ninguém divulga mais o mieloma no Brasil do que eu. Né? Eu só tenho Olha só. 8 meses Parabéns. de ativismo, só. Né? Só 8 meses. E é recente. Você já é o maior para ver É assim, porque, a proporção que isso tomou. porque a E não gente é por acaso. administra direitinho, né? A forma de divulgar, né? Lidar É, com a doença e de o que é legal, divulgar. por exemplo, eu mandei para o Brasil todo cartazes, né? Você pode ter um mieloma e não sabe, com todos os sintomas, né? Muito fácil de ler. E o que é gratificante, que Ah, chegou um médico, um colega seu de Fortaleza, e chegou para mim e falou assim, Jolis, eu estou precisando de um medicamento. Eu falei, mas quem é você? Ele falou assim, eu sou o doutor tal, sou hematologista, sou daqui de Fortaleza. Mas como é que você soube de mim? Ah, eu vi um cartaz seu aqui no hospital. Olha que legal, né? Isso aí, olha, a divulgação vai, né? Vai espalhando, vai espalhando. E muita gente entra em contato comigo através desses simples cartazes que eu mandei para o Brasil todo. Entendeu? Então, olha só. a gente tem feito um trabalho focado mesmo, massificando, né? Nós estamos com os projetos aí para o segundo semestre para atingir escola, que a criança precisa saber, Ah, sabe? A gente vai atingir aham, escola e aham, aquela classe média, né? Porque as crianças, a gente vai deixar, entre aspas, um aham. pouquinho assustado para ele levar para o pai, né? Que ele leva para casa, né? Infelizmente, tem que ser assim, aquele tratamento tem, não tão choque, né?
mas de informação. Então, a gente tem esse projeto para o Aham. segundo semestre, para levar... Eu fiz até um propósito comigo. Onde tiver um pé de gente, vai saber onde está, vai conhecer o mieloma. Se Deus quiser. Isso é um propósito que eu faço comigo e com Deus, sabe? Então, eu estou com sede, sabe? É Muito. viciante, é gostoso você ajudar, informar, sabe? É muito envolvente, né? E esse trabalho com as crianças eu quero fazer de uma forma E lúdica, né? Para facilitar o aprendizado, para brincar, ver a doença de uma forma leve e brincar, né? De uma forma mais agradável, né? Não ver aquela... pequeno, né? Desde pequenininho já saber que existe. Legal demais. Aqui tem outra pergunta. Existe algum caso em que o paciente não pode fazer o autotransplante? Tem. Pacientes idosos, ali geralmente acima dos 70 anos, ou menos de 70 anos, mas com alguma doença ali, alguma comorbidade, né, que prejudique. Por exemplo, tem alguns casos, se tiver uma insuficiência renal, né, às vezes dá até para fazer o transplante ali com a hemodiálise do lado. Mas, por exemplo, muitas comorbidades, né? Aí isso realmente fica mais difícil de fazer o autotransplante. Tem uma pergunta aqui no balãozinho, vou abrir, tá bom? Vamos ver como que é. A dosagem, a dosa... Qual a dosagem de vitamina D é ideal para quem tem mieloma múltiplo? Bom, assim, isso na verdade não tem muito a ver com o tratamento do mieloma múltiplo. Mas a reposição da vitamina D, geralmente a gente gosta ali acima de 30, mais ou menos, acima de 35. A gente gosta dela um pouquinho mais alto nesses pacientes que estão em tratamento de quimioterapia. Mas isso daqui não está muito relacionado ao tratamento, é só a cereja do bolo, as vitaminas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Parabéns, Joelise, você é um exemplo de apoio ao Obrigado. paciente. É um exemplo mesmo, essa questão que você disse. Ó, parabéns pelo seu trabalho. Ninguém melhor para falar sobre o assunto de quem já teve. Essa questão que você disse, que você tem 8 meses ali desse projeto e já é o maior do Brasil e atinge vários cantos do país, realmente é de impressionar. Eu não me Nota vanglorio muito com alta. isso, sabe? Eu tenho um orgulho, sabe? Por conseguir chegar, sabe? Eu não quero sentir assim, Gratidão. o bam, bam, bam. Não, não, não é isso que eu quero. Eu quero levar informação, sabe? A gente tem um projeto e vai aparecendo outros, até chegar onde a gente tem que chegar. Informação salva. Uhum. A informação salva, a Informação. informação salva. E a gente não precisa fazer muita coisa. Eu sempre falo com o pessoal que me segue, fala, ó, compartilha isso aí, conversa com alguém, porque você pode ter uma dor, você sente uma dor, uma anemia, uma fraqueza. Você nunca vai imaginar que é um câncer. Nunca, né? E aí Exato. e, um simples exame, né, doutora, com eletroforese, que no SUS custa R$ 4, nos particulares chega até 20. Olha só, e pode salvar a vida, né? Pode evitar muito sofrimento, Exato. né? É isso que a gente tem que levar para o paciente, né? É importante falar isso aqui. Às vezes os pacientes estão com uma dor na coluna, ou uma anemia, ou uma fraqueza, e ficam com preguiça, ou não vão no médico, porque falam, é só uma dor na coluna, que eu peguei alguma coisa de mau jeito, ou então é um cansaço por conta, sei lá, do meu trabalho, porque eu tô cansado. Mas assim, tem que perceber que às vezes é uma dor ali lombar que já se estende já há vários meses, né? Às vezes é um cansaço desproporcional que se você fizer um hemograma, você vai saber se você tem anemia ou não. E muito importante aqui falar, gente. Todo mundo fala, qual o exame, qual o exame, qual o exame. Eu acho que o exame de rastreio mais importante para a gente falar do mieloma múltiplo é a eletroforese de proteína. Não é todo médico que pede, não é todo médico que pede. E é um exame que em alguns lugares, infelizmente, o SUS não cobre. Em Goiás, o SUS É, cobre. Mas assim, é um exame barato. Não é uma coisa complexa, é um exame de sangue, entendeu? Então é importante falar isso aqui.
É comum aparecer em plasmocitomas? Sim, alguns pacientes têm a característica do mieloma múltiplo é a de formar plasmocitomas. Plasmocitoma é o tumor de plasmócito. Plasmócito é a célula que está defeituosa no mieloma múltiplo. Então, em alguns casos, formam esses tumores ósseos, né? Que são os plasmocitomas. E aí, o muito ruim quando ele acontece ali nas vértebras da coluna, que aí pode ocasionar as compressões medulares, e aí ter perda de movimento, enfim. Então, pelo menos na minha rotina e na minha experiência médica, a maioria dos meus pacientes vem ou pela ortopedia por conta de fraturas, ou pelo neurocirurgião, porque aí aparece o tumor lá de um plasmocitoma na coluna, ele faz a biópsia e aí ele vê então que é um possível mieloma e me encaminha o paciente, né? Então são esses dois médicos que mais me encaminham. Ou o nefrologista, quando o paciente já está com insuficiência renal. Esses casos são já arrastados ali de muito tempo, Uma né? pergunta aqui, acho que uma recente seguidora entrou aí, que é o eletroforese a eletroforese de proteínas, que é o melhor exame. Ela acabou de perguntar isso aí. Perguntou. Tá, eletroforese. É... Nossa, gente, olha só, tem até uma paciente, a Marcela, que está internada para fazer o transplante e Que está bom. assistindo a nossa live. Boa Olha sorte, só, Marcelo. que Deus te abençoe. Marcela, que seu transplante seja assim, né? Tudo no conforme e seja tudo bem. Ah, eu acho que é isso, Joelise. Assim, uma coisa importante, ó, posso melhorar do mieloma sem ter o transplante e o SUS tem esse protocolo? Acho que a pergunta foi mais ou menos assim: se a pessoa não faz o mieloma, Então, né? não Qual o faz o protocolo que ela pode transplante, fazer? não faz o E aí, se transplante. quando não faz o transplante, por exemplo, o paciente é mais idoso, né? E é esse o ponto, um dos pontos que eu queria tocar aqui nessa live também para a gente finalizar, que tá acabando, falta 5 minutos para acabar. É o paciente que às vezes, que a gente sabe que o mieloma é uma doença que tem controle, né? Mas é uma doença crônica, que ela pode recair depois, né? Ela pode desequilibrar e você ter que tomar novas quimioterapias. E, infelizmente, no SUS, a gente tem lutado muito para que novas medicações sejam incluídas ali, né? Dentro do pacote do SUS. Porque, infelizmente, o paciente que não tem condição de ir para um transplante, ou um paciente que fez o transplante e recaiu depois, as possibilidades terapêuticas dele são pequenas pelo SUS. Já no setor privado, no setor ali de convênios, as possibilidades são várias, porque a medicina e a hematologia, graças a Deus, têm avançado de uma forma assim felizmente, assim, muito rápida, né? Principalmente na área do mieloma. Talvez, Joelísio, o mieloma seja uma das doenças dentro da hematologia que mais avançou nos últimos anos, com novas medicações e novas terapias. O paciente com mieloma múltiplo, antigamente, Verdade. vivia 4 anos só. Vivia só 4 anos. Hoje em dia, com essas novas medicações, é igual você falou, que o médico falou para você, você não vai morrer de mieloma, né? Você vai morrer, sei lá, de outra coisa, mas até lá você vai fazer muita coisa aqui ainda nesse mundo. Então, assim, como a medicina e a hematologia tá avançando e essas medicações têm mudado a vida das pessoas. E a nossa luta maior é para que essas medicações sejam incluídas dentro do SUS, para que seja um tratamento igualitário, né, para todas as pessoas. Então, eu acho que a nossa missão e a nossa maior luta hoje dentro do mieloma é divulgar e informar sobre a importância do diagnóstico precoce e 2, lutar aí para que o governo inclua as medicações mais importantes para um bom controle do mieloma múltiplo para os Isso pacientes aí. do SUS. É. Eu acho que é isso. Se Deus te ouça, Temos que né? lutar. Deus te ouça. Se Deus quiser. Vai,
melhorar, né? É devagarzinho, já melhorou um pouco, mas está muito longe ainda de ser igual é no sistema privado de saúde, Amanhã infelizmente. mesmo, Mas vai melhorar. amanhã mesmo lá no hospital onde eu fiz o transplante, estão fazendo um carticel. A gente Ah, lá em Belo Horizonte. Então, sério? o meu médico o meu médico tá trabalhando lá com a equipe, né? Aí depois eu até vou postar depois como é que foi lá. Né? E graças a Deus está indo o carticel. Olha, Eu conheci até a paciente foi com linfoma, né? Conheci ela foi lá no nosso linfoma. evento e graças a Deus, tomara que o carticel venha salvar muitas vidas, se Deus Dê quiser. tudo. Amém, amém. Então, uma das, né, terapias aí que tem no setor privado está vindo para o Brasil, está começando, e que, se Deus quiser, um dia Se ainda Deus vai quiser. ter no sistema Se público quiser. de saúde, para tudo. Eu acho que é isso. Muito obrigada mesmo. E falar que até a câmera de Brasília, né, tá É, acesa com o de vermelho a, por conta do a Márcio deputada lá é nossa Borgogliano. parceira, né? É daí, Ah, olha só, até pois nisso você é tem daí de Goiás, até, a da Flávia. mas para Não, você não, a gente que tem uma bolou tudo equipe de isso aí. colisão e que ela está dando um apoio. Vai vir muita coisa por aí. Eu não estou só fazendo coisinhas assim de festa, não. Tá vindo coisas aí, viu? Olha Ah, só, você não, pode me chamar, viu? você Porque eu tá frita adoro. comigo agora, viu, doutora? Pode, Você tá frita, viu? pode deixar que eu adoro aí, né? Você sabe que meu Instagram também é para isso, para divulgar, para conscientizar todas essas doenças hematológicas. Não só leucemia, mas todas as doenças hematológicas, né? Que é a minha prática diária hoje em dia. Então é isso. Então, até a Câmara dos Deputados está acesa de vermelho por conta do Márcio Borgonha, conscientização do mieloma múltiplo. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, divulgando através da nossa live. Para quem gostou, né, Joelísio, seguir a sua página, que tem muita informação de qualidade. Para quem é seguidor do Joelísio também, eu trago muitas informações todos os dias, tanto de mieloma, quanto de linfoma, quanto de leucemia, quanto de anemia. Então, vai ser um prazer. Fala muito sobre o transplante de medula óssea também, a doação, para quem não faz só o autólogo, mas faz o alogênico, que é de um doador, né? E eu acho que é isso. Muito obrigada. Estamos aí para divulgar, conscientizar as pessoas. E Eu estou à é isso. Deixa eu disposição, ver aqui o que, doutora. que falaram Eu estou à sua Pode falar, Ju. disposição. Eu estou à Hã? sua disposição, o que você precisar, tá? E a gente vamos informar, né? E Vamos hoje é o informar. Dia Internacional da Felicidade, e é uma felicidade fazer essa live contigo, viu? Que legal, não sabia que era o Dia Nacional da É, Felicidade. Bom e saber. eu estou à sua Muito disposição, bom tá bom? No que você saber. precisar, e eu sei também, no que eu precisar, eu vou contar contigo também. Então a gente está, estamos juntos. Obrigada. Obrigada, Joelise. Deixa eu ver aqui se essas perguntas que apareceram agora. A eletroforese, ó, eu vou responder rapidinho, porque o nosso tempo já estourou. A eletroforese de proteína é um exame que não é caro. Não deveria ser padrão todo médico passar esse exame. Assim, é um exame que geralmente não está no check-up de rotina, mas dependendo de uma idade do paciente, que a gente não falou aqui, mas o mieloma é comum, e em idade ali acima de 60, 65 anos, eu acho que esse exame tem que entrar, sim, como rotina. Mas geralmente em pacientes mais jovens, dependendo se tiver um sintoma ou outro, mas geralmente os médicos clínicos gerais não pedem. Deixa eu ver se tem mais. Após o transplante, quanto tempo a imunidade retorna? Então, a gente pede para que o paciente fique até o D mais 100 do transplante. O que, que é isso? Os próximos 100 dias depois do transplante, mais em isolamento, né? Que é ali o período mais crítico, onde ele pode contrair os vírus, né, mais fáceis ali no contato com uma pessoa, bactéria, fungo, enfim.
E aí, depois disso, ele está liberado, mas aí tem que começar as vacinas. E aí, é igual o Joelito falou, faz logo a vacina contra a Covid, contra a influenza. Mas após o D+100 é bem mais tranquilo. Deixa eu ver se só tem mais alguma coisa. É isso. Obrigada, Prazer Joelito. foi Foi todo um meu. prazer. Viu? E as perguntas aí, quem quiser, é só Boa mandar para noite. mim ou para você, né? E a gente responde. Isso, Eu que agradeço, exatamente. Muito viu? obrigada. E tô esperando aqui em Goiânia para a gente fazer a corrida, hein? Vamos, Pode vamos. me chamar. Eu ajudo Tá a joia. Vamos fazer organizar sim, se Deus quiser. de Tá verdade. bom? Foi um prazer, viu, doutor? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada aqui pela Tá, presença. tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite.